Finalmente foi concluída a batalha de Momoyase contra Enenra e o alienígena Camaleão, mas isso deixa diversas perguntas pra gente, né? O que diabos está para acontecer no futuro, nos próximos capítulos de Dandadan? Afinal de contas, Momoyase será definitivamente esquecida ou dará algum jeito de resolver aquela situação? Eu sei que você tá curioso para saber o resultado disso, então é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada amaldiçoada no botão do like, no botão do hype, que me ajuda bastante. Sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo, porque sim, Sonarken Mandiná voltou mais uma vez. Fala, meus delinquentes, como que vocês estão? Sonarken Animes aqui falando para fazer finalmente as previsões do capítulo 209 do mangá de Dandadan. E eu tenho que te falar que Yuki Nobutatsu mais uma vez agiu como um cara de pau e talvez a resolução dos próximos capítulos não te agrade tanto assim. Sonarken, por que diabos você tá falando isso? Porque é claro, meus delinquentes, na atualidade, Dandadan não vem agradando tantas pessoas as resoluções simples que vem tendo no mangá. É um arco extremamente interessante, tem quadros extremamente bonitos, mas eu não vou mentir pra vocês, tá? Eu estou desanimadinho, digamos assim, de trazer conteúdo relacionado a Dandadan, porque esse arco ele tá muito extenso, ele não tá apresentando coisas extremamente interessantes pra gente, como Dandadan vem fazendo desde o seu início. É claro, porque eu também já enjoei de ver Momoyase nessa estatura reduzida dela, né? E a gente vem vendo isto há bastante tempo no mangá, os personagens não perdem batalha nenhuma. Eu tô assistindo um Fairy Tail 2.0, tô lendo o Fairy Tail 2.0. Eu prefiro uma obra que tem um pouco mais de consistência, que as pessoas se enfrentem um pouco mais. Dandadan, na atualidade, é minha obra favorita ainda. Ganha em muito de muitas outras obras que já vêm se consagrando há bastante tempo do seu nome, mas Dandadan está cometendo alguns errinhos que me deixam incomodado, e na realidade é porque eu sou chato mesmo, vamos ser bem sincero. Mas sem mais enrolação, eu sei que você está curioso para saber as previsões, então primeiro vamos ver o que aconteceu no capítulo 208 do mangá de Dandadan, para você ter certeza que a Mandiná voltou. Esse capítulo começa 208 com a conclusão da batalha de Momoyase contra o alienígena Camaleão / Sapinho Ninja Castelo. A gente percebe que ao menos a criatividade do Yuki Nobutatsu está indo cada vez mais longe. Pelos painéis dá pra gente entender que esse arco, como eu falei pra vocês anterior, ele é um arco programado para ir de acordo com o anime que está estreando a sua segunda temporada. Então perceba que no mesmo momento que apareceu o Kaiju gigante da Vamola mais uma vez no anime, apareceu ele mais uma vez no mangá. Nos momentos em que o Mal-Olhado estava em cena lutando contra o Okarun, ou só aparecendo como um Mal-Olhado, ele apareceu nesses mesmos momentos transformado, batalhando contra outras pessoas. Então esse arco final, como eu mencionei para vocês em vídeos anteriores, essa parte final desse arco é somente para acompanhar o mangá e levantar um pouco mais os números de vendas do mangá de Dandadan. Nosso queridíssimo Didi mete o pé do local, recebendo as instruções de Momoyase em levar Seiko Ayase para o hospital. Eles não têm tempo suficiente de fazer absolutamente nada nesse arco, e tudo se arrumou nesses capítulos anteriores, nesse capítulo atual 208, para Momoyase não conseguir definitivamente quebrar a sua maldição. Então o Didi tá levando Seiko Ayase até o hospital porque ela está gravemente ferida, até que o traje de Kaiju de Vamola vai recebendo diversos danos e tem a sua barra de vida completamente reduzida. Você me pergunta, Sonarken, o que acontece quando a barra de vida do traje de Kaiju é reduzida? Simplesmente o traje brocha. Exatamente isso. Então a gente não tem mais nenhum meio de Momoyase chegar até o Didi, levar a Seiko Ayase no hospital, ou simplesmente até o Santuário de Shimane quebrar a sua maldição. Tá? Resumindo bem os acontecimentos finais do capítulo, na última página, Momoyase utiliza o Moimoi Turbin, se explode dentro do castelo, destruindo completamente o alienígena de uma vez por todas. Em resultado, o capítulo se encerra exatamente aí, desse jeitinho, com tudo explodindo, deixando pra gente aquela perguntinha maravilhosa. Tá, e agora? O que vai acontecer com Momoyase e com Vamola lá dentro de Dandadan? Ela vai conseguir quebrar sua maldição, sim ou não? Eu tenho que responder pra vocês, mas é claro, a gente tem aquelas possibilidades que o Yuki Nobutatsu sempre deixa apontada pra gente. Primeiro caso, simplesmente Momoyase não tem forma nenhuma de chegar até o Santuário de Shimane. A melhor escolha, na minha visão, é simplesmente deixar a personagem ser completamente esquecida. É claro, ela continuar perseguindo a Vamola, utilizar a tecnologia do Rage dela para ser vista pela personagem, mas como foi mencionado pra gente nos capítulos, simplesmente o traje broxou, não tem mais utilização durante um dia completo. Então facilmente Vamola pode pegar o traje dela e ir embora, ir atrás de Seiko Ayase e ir atrás de Didi no hospital. Isso seria a melhor coisa possível
de todas, tá? Conseguiríamos desenvolver outros arcos, teria aquele probleminha da Momoyase ainda continuar pequena, que já me enjoou, pra ser bem sincero com vocês, mas eu entendo que isso é necessário pra armar histórias futuras de Dandadan, porque o Yuki Nobutatsu, ele iniciou o romance de Momoyase e Okarão muito cedo, e já a segunda possibilidade, que não me agrada tanto, é surgir ninguém mais, ninguém menos que os Serponianos para salvar Momoyase. No caso, todos os Serponianos querem somente dissecar a personagem, mas tem um Serponiano em específico chamado Hokuro que pode simplesmente aparecer naquele lugar. Até então a gente tem a confirmação, pelo andar desses capítulos, que o Enenra servia diretamente a Serpo, mas corre o risco dele não servir esse personagem. Enenra é uma coisa muito estranha dentro de Dandadan. Ele era pra ser um dos personagens apresentados pra gente mais poderoso, mas foi uma grande piada de mau gosto, digamos assim, né? Eu acho que ninguém gostou do Enenra, ele deu diversos danos na Seikoyase, mas perdeu de uma forma completamente absurda pro Didi, mesmo ele sendo mais poderoso. Eu acho que o Enenra tinha que ser um pouquinho mais bem utilizado, digamos assim. A conclusão dessa batalha contra o Sapinho não me agradou nem um pouquinho, mas as previsões são mais ou menos essas. Simplesmente Momoyase ser resgatada pelo Hokuro e conseguir ir até o Santuário de Shimane, quebrar a sua maldição, com ressalvas de que talvez, tá, apareça a alienígena gostosona, que a última vez que a gente viu ela foi por volta do capítulo 196 do mangá de Dandadan, sendo mais provável, é claro, que ela vá diretamente atrás do Okarun, que é como vai seguir a história da personagem. Em relação a Momoyase, as possibilidades são essas, mas infelizmente essas são as legais. Agora, a pior possibilidade de todas, e que com certeza vai deixar muita gente incomodada com o caminhar de Dandadan, é simplesmente graças a esse quadro que aconteceu no capítulo 208 do mangá, o capítulo mais recente. Simplesmente temos Momoyase e Vamola dentro do interior do alienígena camaleão Castelo Ninja Sapinho, com diversas bombinhas, aquela que ela arrancou das bifidobactérias, junto de duas pipinhas. Exatamente isso. Então você já sabe pra onde vai dar isso. Momoyase já tem a sua forma de sair de dentro do castelo. Com a explosão, o ar quente vai levar elas pra cima junto daquelas pipinhas, e aí ela vai usar aquilo lá pra simplesmente chegar até o Santuário de Shimane. Exatamente isso. E aí que me deixa incomodado como as coisas sempre se encaminham pra dar tudo certo dentro de Dandadan, sabe? Tipo, o roteiro realmente existe aí de uma forma bem concisa, bem escrita. A gente ver somente o quadro da Vamola carregando aquelas pipas é interessante, mostra que, não, tinha as pipas lá, eu saí. Sabe que geralmente muitos mangás fazem isso, então a possibilidade mais possível, digamos assim, é eles se elevarem com essas pipas ao mais alto que conseguem, e aí eles irem direto ao Santuário de Shimane e realizar o processo de quebra de maldição da personagem. Agora, como ela vai fazer isso sem ela saber o ritual, não faço a menor ideia. Espero que essas pipas sejam só para tirarem elas de dentro do castelo. Realmente espero que seja somente para isso. Mas eu tenho certeza que o Yuki Nobutatsu vai utilizar essa mesma escapatória, digamos assim, da explosão, para fazer ela chegar até o Santuário de Shimane. Talvez ela e Vamola se separem, porque Vamola não tá mais com o traje, não consegue mais enxergar a personagem. Vai em direção ao carro do Didi, ou as duas vão até o carro do Didi, mas com toda certeza o meio de quebrar a maldição de Momoyase, um meio de chegar até Shimane o mais rápido possível antes do horário do boi, é simplesmente utilizando essas pipinhas maravilhosas. Aqui não sei o que diabo aconteceu na minha cidade, virou uma febre de novo, tá todo mundo soltando pipinhas, raias, eu não suporto esse negócio, nunca gostei disso aí, mas o pessoal tá tudo maluco, em Dandadan vê isso também, talvez seja por isso que tá me incomodando esse capítulo. Mas em relação a isso, as previsões são essas. Momoyase quebrará a sua maldição, infelizmente para todos nós. Talvez não nesse capítulo, mas o meio de locomoção para ir até o Santuário de Shimane, ela já tem com toda certeza. Agora, vou ser bem sincero com vocês. Dandadan, na minha visão, é uma das melhores coisas que a gente tem desde do seu lançamento. O anime é maravilhoso, o mangá ele tem seus pontos baixos, mas seus pontos altos são muito grandes, mas a questão é que as conclusões dele está ficando óbvia demais, sabe? A gente precisa que os personagens comecem a perder batalhas, a ter um pouquinho mais de sofrimento. Agora as coisas se corrigem muito bem escrita, como eu falei pra vocês, esse negócio das pipas de Momoyase está muito bem escrito, mas a gente precisa de um pouco mais de dor, digamos assim. A gente precisa de
de umas coisinhas mais bem elaboradas, que os inimigos não sejam vencidos rapidamente, que as coisas realmente tenham... A gente precisa que as ações tenham um pouco mais de aprofundamento na obra, sabe? Só chegar lá e destruir coisas gigantescas não dá mais. Precisamos de um pouco mais de aprofundamento, um pouquinho mais de detalhes dentro de Dandadan. Não só detalhes para salvar os personagens, mas aqueles detalhezinhos que nem foi mostrado pra gente lá pela família Quito, que o vulcão matou milhares de pessoas e Momonhas não sabia. Então a gente precisa recuperar esse andamento dentro do universo de Dandadan. Talvez eles corrijam nos próximos capítulos, tem um hiatozinho programado para os próximos meses, mas vamos ver o que aquele japonês safado nos reserva. No mais é isso, não se esqueça, claro, de se inscrever nesse canal maravilhoso, largar aquela ligada amaldiçoada no botão do like, no botão do like, me ajuda bastante, e deixar nos comentários o que você tá achando desse universo. E também, é claro, sou Neto quem diz.